Oi, gente. Nesse mês de dezembro aconteceram 4 suicídios de ministros evangélicos. E este é um fato muito preocupante. E eu acredito que, como igreja, nós precisamos fazer alguma coisa. A Bíblia fala em 1 Coríntios que nós somos membros uns dos outros. Quando um membro padece, todos padecem com ele. A Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo, não é verdade? A Bíblia também fala que nós devemos suportar-nos uns aos outros no temor do Senhor. Não é de, eu te suporto, irmão, não. Mas de um levantar o outro, de um cuidar do outro. É muito importante, depois desses episódios, que nós, como Igreja de Cristo, façamos alguma coisa. E eu gostaria de propor que nós não venhamos a sofrer sozinho. Quero até lançar esse tema, não sofra sozinho. Em 2015 eu fiz um trabalho de pesquisa para a escola sobre o problema do burnout no ministério. Burnout é uma síndrome, né? Burn quer dizer queimar, out é queimar por completo, certo? Então o significado de burnout, ele é tido como uma mudança nos pensamentos, uma mudança nas emoções, uma mudança no comportamento, como resultado de estresse de trabalho, muito exposição de estresse por muito tempo em relação a um trabalho exercido. E ele também é a consequência de ausência de recompensas num trabalho, num investimento feito a longo prazo. O burnout, ele foi lançado, essa proposta, foi reconhecido em 1970. E o cara que é Freudenberg, ele falou que o burnout é definido como um estado de fadiga ou frustração pelo resultado de relacionamentos profissionais que falharam em produzir as recompensas esperadas. Burnout é uma síndrome que tem se disseminado, né, em várias profissões. E eu acredito que ela tem disseminado muito no meio do ministério, né, no meio de pastores, missionários, evangelistas, aqueles que trabalham com a igreja, né, que trabalham com o ministério. E o burnout, ele provoca um cansaço extremo. Ele provoca, na realidade, o burnout é o resultado de você trabalhar sem tempo de pensar em si mesmo, de cuidar de si mesmo, de cuidar do seu próprio corpo, né? Eu acredito que a profissão de pastor é uma das profissões que mais requer da pessoa do que qualquer outra profissão. Por exemplo, se você qualquer outra profissão tem um tempo para entrar, tempo para sair, né? O professor vai para a escola, cumpre o seu horário de trabalho, volta para casa, fechou o ponto. O policial, o médico, o vendedor vai para o seu local de trabalho, bate ponto, terminou o seu horário de trabalho, volta para casa, o trabalho ficou para lá, né? A maioria das profissões é assim. Agora, uma profissão que não tem horário de entrada nem de saída é a profissão do pastor, né? O pastor é 24 horas, 7 dias na semana. E há um conceito, não sei porquê e de onde foi gerado esse conceito, que o pastor tem que estar disponível 24 horas por dia, tornando o pastor um super-humano. E na realidade, o pastor, o missionário, o evangelista, não é super-humano. É humano como qualquer outro, né? E o pastor, a profissão pastoral requer muito do pastor. Por exemplo, o membro espera que o pastor saiba fazer tudo, tenha todas as respostas, e isso não é uma verdade, mas isso exerce uma pressão muito grande sobre o pastor. E se a gente for analisar, quantos pastores já não fizeram o encanamento da igreja, não consertaram os canos da igreja, não consertaram o banheiro da igreja, não varreram a igreja, né? Então, além da função de pastor, não são motoristas da igreja, ou o carro dele é da igreja,
Na verdade, qualquer hora do dia ou da noite, madrugada, liga lá, tem problema no relacionamento, tem problema de casamento, tem problema na família, tudo é o pastor e o pastor tem que saber resolver. Mas o pastor não fez faculdade de aconselhamento, não fez faculdade de psicologia, o pastor não fez faculdade de engenharia, o pastor não fez faculdade de mecânica, ele não fez curso de especializações em áreas que muitas vezes a igreja requer que ele saiba. Então, essa demanda, essa pressão, essa exigência de que o pastor tenha que saber praticamente tudo, exerce sobre ele uma pressão muito grande, especialmente porque ele não vai conseguir suprir as expectativas da igreja. Então a igreja muitas vezes se mostra frustrada com o pastor que não supriu a necessidade que ele julga importante, e o pastor, por sua vez, se sente frustrado porque não conseguiu alcançar as expectativas da igreja. Não somente isso, mas como a família do pastor sofre muito com isso, porque qualquer outra profissão, o médico, só ele é médico, o filho dele não é médico. E o filho dele não é requerido saber as mesmas coisas que o pai dele sabe, ou se comportar do mesmo jeito, ou tem uma cirurgia para fazer, chama o filho do médico para fazer essa cirurgia, porque ele é filho do médico, ele vai saber fazer. Não, é só o médico que é médico. Né, o professor, os filhos deles não são requeridos saber ensinar também. Não, qualquer outra profissão, vendedor, os filhos dele não tem que saber vender, é só ele que é o vendedor. O filho nem a esposa são. Mas na questão do pastor, não só o pastor recebe essa pressão, como toda a sua família. A esposa do pastor tem que saber fazer. O filho do pastor tem que ser assim, tem que ser assado, porque é o filho do pastor. E é injusta essa pressão sobre a família do pastor, ou do missionário, ou do evangelista, porque a família dele não pediu para ser pastor. E também não escolheu ser pastor, e também não é pastor. Então é uma pressão muito grande sobre a família do pastor. E isso tudo pode gerar esse burnout, pode gerar esse cansaço extremo, essa fadiga extrema que não tem vontade, às vezes pode gerar a falta de vontade na igreja, a falta de vontade de orar, a falta de vontade de fazer visita, tudo aquilo que era gostoso de fazer antes. Esses são os sintomas do burnout. Tudo aquilo que a pessoa gostava de fazer, já não gosta mais. E eu quero que você preste atenção nesses sintomas, para ver se você identifica alguma coisa em você. De repente tinha prazer em fazer isso, tinha prazer em fazer aquilo. Hoje, para fazer isso é um sacrifício. E às vezes vem ainda essa pressão de que eu estou errado, eu sou preguiçoso, ou eu não consigo mais, a culpa é minha. Mas se ignora que existe um corpo que está reclamando porque está se sentindo sobrecarregado, está se sentindo cansado, o corpo já não está conseguindo responder às demandas de fora, porque o corpo é como um carro, não é verdade? Ele tem um limite, todas as funções do corpo funcionam e precisam de sua manutenção para funcionar adequadamente. Se não tiver sua manutenção, vai pifar. É como um carro, acende a luzinha da manutenção do carro lá. Se a gente não der atenção àquela manutenção, aquele probleminha ele não vai embora sozinho como mágica. E às vezes a gente ignora os problemas que começam a acontecer no nosso corpo, porque a gente é crente, então a gente entende, eu sou crente, então a minha fé tem que ser exercida agora e eu vou ser curado. Não, a Bíblia fala assim, ó, nós somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu acredito que quando a Bíblia fala isso, está se referindo porque eu sou o templo, eu tenho que cuidar desse templo. Eu tenho que nutrir esse templo. Provérbios 4:23 fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, o teu templo, a tua vida, porque é da vida que procedem todo o mais, as fontes da vida. Eu preciso estar atento a cuidar do meu corpo. Então, se esse carro, eu ignoro a luzinha da manutenção. Aí, porque eu ignorei essa luzinha da manutenção, esse carro vai gerar outro problema, bem aqui. Aí eu ignoro essa luzinha, aí esse probleminha vai gerar aqui outro e outro e outro. Quando vê o carro, de repente começa já não, quando você liga, ele não liga direito, demora para pegar, só pega no tranco, e daí tá andando e falha aqui, morre acolá. Chega um dia que ele não sai mais nem do lugar. O carro mais não anda mais.
Então, o corpo é da mesma maneira. Se a gente ignora os sintomas, ele começa a pifar. Na realidade, aquele problema vai gerando outro problema. Aquele problema, outro problema, aquele outro problema. De repente, eu não sei mais o que fazer. E em alguns casos extremos, as pessoas acabam tirando a sua própria vida. Então, o corpo começa a dar sinais. Quando eu trabalho demais, sem o descanso que meu corpo precisa, geralmente dá dor de cabeça. Ou uma febre que vem e vai embora. De repente, fico muito estressado, sai úlcera, dor no estômago, começa a dar refluxo, começa a ter problemas de alergia. O corpo começa a dar sinais. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Se a gente não dá atenção a esses sintomas, vai piorando. E aí vem pressão alta, aí vem problema de coração, aí pode dar infarto, pode dar derrame, pode dar câncer, pode dar tantas outras coisas. Porque eu não estou nutrindo, eu não estou cuidando do templo do Espírito Santo. Então eu quero convocar você. Se você é pastor, se você é missionário, de repente você é família de pastor, ou de repente você não está na profissão do pastorado, mas você é membro da igreja, ou é irmão, ou é família, e está vendo a sua família ou seu pastor nessa situação, ou de repente você está numa posição que você não é pastor, mas você também está identificando esses sintomas, não sofra sozinho, ok? Se você prestou atenção que tinha uma coisa que você gostava de fazer, de repente você não tem mais vontade de fazer. De repente você fala assim, tem que ir na igreja hoje. Antes tinha um prazer de, tem que ir na igreja hoje. Ou, tem que fazer isso hoje. Tem que fazer aquilo hoje, eu não aguento mais. E para fazer aquilo que você mais gostava, não tem mais prazer? Eu quero pedir que você preste atenção. Será que isso não é um sintoma de que você está na síndrome do burnout? Preste atenção e não sofra calado. Se você está identificando em você coisas que está fazendo com que seja difícil viver, ou difícil de fazer as coisas que eram fáceis para você fazer, corra, peça ajuda. E eu quero te dar umas dicasinhas que eu até anotei aqui, de prevenções, para você prevenir o burnout, ou para você combater se caso você identificou. São dicas simples, mas que podem fazer uma grande diferença. A primeira dica é: não sofra sozinho. Corra, peça ajuda, fale com alguém, fale com um profissional cristão, fale com um profissional idôneo ou cristão que possa te dar uma ajuda, ou procure outros pastores que você vê que eles estão bem, ou procure pessoas de confiança, sábios, que possam te ajudar, ou na tua família, de repente tem alguém que pode te dar um conselho, pode te ajudar a caminhar. Não sofra sozinho, não esconda, não pense que você pode viver isso sozinho e vencer isso sozinho se você não está conseguindo. Peça ajuda, amém? Por exemplo, o primeiro dia que eu quero te dar é devocional diário. Quando a gente chega num sintoma de burnout, às vezes até para ler a Bíblia e orar fica difícil. Até para ler a Bíblia e orar é difícil. Às vezes a gente pensa assim, eu estou sendo um mau cristão porque eu não estou querendo ler a Bíblia. E a gente ignora que o nosso corpo já está cansado. Então assim, mantenha seu devocional diário, leia a Bíblia, nem que seja um versículo, e quando você for ler, peça: Senhor, fala comigo, Senhor, me restaura, Senhor, trabalha na minha vida, mantenha o teu devocional, tua oração diária, faça súplicas com ações de graça, suplique ao Senhor. Tem momentos que a gente não consegue falar, a gente fala assim: oh, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Jesus me ajuda, Jesus. Essas são as súplicas, suplique ao Senhor e Ele vai te ajudar, amém? Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Minha segunda dica para você: escolha pensamentos e emoções que sejam positivas. A Bíblia fala em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. É minha escolha me alegrar no Senhor, então escolha se alegrar. Você está triste? Escolha se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Filipenses 4:8 fala: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Troque pensamentos ruins por pensamentos de bênção, pensamentos positivos, pensamentos de vitórias, pensamentos bíblicos. A terceira dica: escolha rir. De gargalhada, escolha rir, escolha sorrir, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o sorrir, né, existe até cientificamente provado que a gargalhada, o rir faz bem para a saúde. Então ria sem motivo, sem razão, escolha rir. Veja alguma coisa engraçada, se force a rir, se force a se alegrar no Senhor.
Alegrar-se é uma escolha. Você escolha se alegrar. Você pode escolher ficar triste ou ficar alegre. Escolha se alegrar. O Paulo fala, né? Alegrai-vos. Tem várias vezes na Bíblia que a gente vê a palavra de ordem. Alegre-se, celebre, rejubile-se no Senhor. É uma ordem. Vamos dizer assim, como se fosse um mandamento para a gente fazer. Não é algo que vem, não. É eu que me aposso da alegria do Senhor. Faça exercícios físicos regularmente. Se de repente fazer exercício físico para você é difícil, comece simples. Caminhe 20 minutos, 3 vezes por semana já é suficiente para trabalhar o seu coração, para fazer com que o seu coração trabalhe apropriadamente. Depois você aumenta isso, mas comece com pouco, não precisa começar no muito, nem se deve começar no muito, se deve começar no pouco. E o exercício físico, ele libera hormônios necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. Então faça exercícios físicos, mantenha, quinta dica, mantenha uma alimentação saudável. Porque a alimentação saudável, ela vai dar para o seu corpo os nutrientes que o seu corpo precisa para funcionar bem. Né? Às vezes a gente tem deficiência de vitamina C, de vitamina A, de vitamina D, e isso desencadeia sintomas. E quando uma pessoa já está com uma predisposição a uma situação de estresse ou burnout, a deficiência no nutriente necessário vai contribuir para aumentar aquela situação. A gente pode diminuir se a gente alimentar bem, saudável. Sexta dica, faça exercício de relaxamento. 2 ou 3 vezes no mesmo tempo, sempre que você estiver numa situação que você está estressado. Como que é esse exercício de relaxamento? Você não pense em nada, esvazie o pensamento. Sabe aquele boneco João Bobo? Então, você fecha os olhos, senta ou deita, fecha os olhos e puxa a respiração. E solta. Mas quando você puxar, imagina que você é o João Bobo e que esse ar está entrando nas pernas, está entrando nos braços, está entrando no tronco, na cabeça, e quando você não aguentar mais puxar, você solta, mas bem devagarinho. E aí vai saindo como se fosse João Bobo esvaziando. Por que esse exercício funciona? Porque quando você faz isso, oxigena o seu cérebro e libera esse oxigênio, oxigena os seus músculos, oxigena o seu corpo inteiro e faz com que as toxinas sejam liberadas, sejam expelidas do seu corpo. E ele faz com que acalme o seu sistema nervoso central. E isso te relaxa. Então, sempre antes de provas, de coisas de estresse, faz um exercíciozinho, 3, 4, 5 vezes que você fez esse exercíciozinho, você vai ver a diferença em você. Tenha tempo, só seu. Escolha uma vez na semana um turno do dia para você fazer algo que te relaxa. Se é dormir, durma. Se é ficar admirando uma paisagem, admira a paisagem. Se é ir no museu, vá. Se é sair para um cafezinho, tomar um cafezinho, vá. Faça algo só seu. Só seu, que você relaxe, não pense em nada mais. Separe tempo durante a semana, uma vez por semana, tempo com seus amigos, para não falar de nada de trabalho, só para relaxar, para distrair a cabeça, para descontrair. E um outro tenha tempo com seu cônjuge, se você é casado, só para vocês falarem de vocês, só para vocês relaxarem. Falar daquilo que não causa estresse, não para conversar de trabalho, de nada que traz estresse, mas só para vocês distraírem a cabeça. Faça esses exercíciozinhos e você vai começar a perceber mudanças em você. Se você não tem o burnout, você pode prevenir tendo uma vida assim. Se você está vendo sintomas de burnout na sua vida, você pode sim combater ele com essas dicasinhas. Tem solução para o seu problema. Você é especial, você é importante, você é amado, você faz falta. Nós precisamos de você, pastor, pastora, missionário, missionária, família de ministros do evangelho, de pastores, de missionários. Nós amamos vocês. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês. Vocês são amados, importantes, especiais. Não desista, não sofra sozinho, ok? Um beijão, que Deus abençoe. Com carinho, da Pony.